Quero agradecer, meus irmãos, em primeiro lugar, ao nosso Deus pela oportunidade desta noite, também ao irmão Ricardo, que está na presidência da igreja. Eu queria, assim, com muito carinho, dar uma palavra aqui para o irmão Ricardo e para os irmãos da diretoria. Qual o nome dessa irmã que falou aqui há pouco? Márcia. Cadê a irmã Márcia? Os irmãos, desculpe que eu estou enxergando bem, mas tem horas que tudo bem, né, irmã Márcia está aqui. Irmãos, eu fui criado numa igreja, o meu pai sempre foi vice-presidente da igreja, às vezes um ano não, depois passava mais uma temporada, diácono na nossa igreja lá. Nossa igreja ficou muitas vezes sem pastor. Eu tive alguns pastores quando ainda era criança. Um deles, inclusive, era ligado aqui à igreja de Vila da Penha. Pastor Sebastião Ferreira foi lá na nossa cidade, quando eu ainda, eu acho, nem me entendia direito por gente. Meu pai que se lembra mais dessa ocasião. E depois, já pastor aqui em Irajá, conversei com o pastor Sebastião sobre isso, ele me contou um monte de coisa. Tivemos um pastor lá chamado Venceslau, que era ligado de alguma maneira aqui à igreja de Vila da Penha. Foi nessa época que o pastor Sebastião esteve lá conosco. E nesses processos lá que nós tivemos de mudanças de pastores, quando um pastor esquentava o lugar, logo saía. Ficava um pouquinho, daqui a pouco a gente achava que ele estava nos amando. A gente achava que ele estava nos amando, irmãos. Um dia minha tia disse assim, quando o pastor começa a falar que ama a nossa cidade, eu já sei. Mas era uma coisa atrás da outra. Comecei a pregar muito cedo por conta dessas coisas assim, porque nossa igreja ficava sem pastor e nós tínhamos que virar por nossa conta lá mesmo, não é? E a gente pensa assim, não, a igreja tem um domingo, são 4 domingos por mês. Meu irmão, o irmão não imagina o tanto de pregação que uma igreja exige. É culto no lar, é culto quarta-feira, é culto, os cultos do domingo, culto de bodas, culto de aniversário de 15 anos, e a gente lá sem pastor, meus irmãos, eu comecei a pregar com mais ou menos uns 14 para 15 anos. Com 17 anos, eu era vice-presidente da igreja, segundo vice-presidente, e meu pai o primeiro vice-presidente. Quer dizer, nós dominamos tudo. Meu pai era o primeiro vice-presidente, eu era o segundo vice-presidente, e nós ficamos sem pastor. Então, nós tomamos assim, e de lá para cá, depois me tornei pastor, e de vez em quando ajudando alguma igreja. Então nós tomamos assim uma aula boa desse assunto. Esse assunto, nós estamos assim bem escolado. O que acontece? Acontece o seguinte, irmãos. Uma pessoa como o irmão Ricardo, que estava aqui à frente agora, enquanto ele estava falando, eu cheguei a me emocionar ali. Porque eu me lembrei do meu pai, irmão Ricardo. Aquela luta o dia inteiro, trabalhando, levantava de madrugada, chegava um pouco antes do culto, na quarta-feira, meu pai chegava em casa, pegava a Bíblia e ficava num cantinho. Pegava uma cadernetinha que ele tinha pequenininha assim, e começava a escrever alguma coisinha ali. Ele fazia um esboço ali com umas 5, 6, 8 palavras, 8 frases. E nós íamos para o culto. Chegava lá, meu pai pregava. Às vezes minha mãe zangava com ele, irmão Ricardo. Você fica deixando para preparar isso aí agora, e vai... Aquela coisa que a esposa tem, que quando o marido vai deitar no sofá, ele começa a cochilar, ela acorda ele para ele dormir na cama. Na hora que ele encontra o sossego, ela diz, não, o sossego não é lá. O meu pai dava o que tinha. Tínhamos um outro pregador, irmão Obadias. Irmão Obadias faleceu e eu tive a alegria, a honra da família me convidar para pregar. Fui lá. O irmão Obadias, meus irmãos, era um homem simples.
agricultor. O irmão Obadias pregou incontáveis vezes para nós. Eu quero dizer aos irmãos que ninguém aqui escutou mais mensagem na parábola do filho pródigo. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E no capítulo 3 de Tiago, ninguém escutou mais do que eu. E os irmãos lá da minha geração. Então, muitas vezes daquela maneira. E o que acontece? Quando a igreja está em sucessão pastoral assim, para alguns irmãos, tudo está demorando. Eu não estou dando recado para ninguém, não. É aqui nessa igreja e é em qualquer outra igreja. Não precisa nem me contar. Eu não converso, eu não pergunto nada, ninguém me pediu para falar nada. Eu sei que é assim em toda a igreja. Para alguns irmãos sempre está tudo demorando demais. Tem os outros irmãos aqui em qualquer outro lugar, que acham que está tudo muito escondido. Não tem? Ficam conversando lá, a gente não sabe o que é, quem é que vem. Irmãos, tudo isso é normal, mas nós precisamos de oração e de deixar Deus conduzir as coisas. Deus abençoe o irmão Ricardo, Deus honre o irmão é um homem vivido, uma pessoa experimentada, mas eu sei o que acontece. Quando a igreja fica sem pastor assim, vem aquela sobrecarga que a pessoa não está acostumada com aquele tipo de sobrecarga. O irmão Ricardo tem a sobrecarga de muitos anos de vice-presidente, mas ele não está acostumado com a sobrecarga de pastor. Engraçado, ele está acostumado a acompanhar. Que eu sei que o irmão foi uma bênção aqui na vida do pastor Sebastião. Uma grande bênção. Que Deus abençoe, Deus vai guiar todas as coisas. Uma outra coisa, cheguei a tirar uma foto aqui do meu amigo ali de camisa do Flamengo. Meus irmãos, o pastor Técio é um irmão para mim. Eu converso com ele quase todos os dias. Quase todos os dias. Agora anda meio assim, anda me botando de lado, sabe, irmão Ricardo? Passo o zap, ligo, ele não retorna. Os irmãos orem por mim. Orem por mim. Porque eu estou verdadeiramente abandonado. Agora eu descobri uma coisa. Tem um ditado em espanhol que diz: quando você tem um amigo, você não sofre. Quem sofre é o amigo. No caso lá, sou eu que estou sofrendo. Era para ele sofrer, mas eu que estou sofrendo, não é? Tirei até uma foto ali da palavra enquanto ele estava falando, que eu quero guardar aquela cena ali por muito tempo e usá-la quando me convier, né, irmãos? O mundo dá voltas. Um dia eu ainda vou precisar dessa foto ainda. Já convidei os irmãos para abrir no Salmo 131. Vou ler com os irmãos, peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Que horas que o culto costuma terminar aqui? Por volta de que horas? Eu escutei dois horários tão diferentes. Que horas que o culto costuma terminar aqui, gente? Então tá bom. Eu fui pregar numa igreja aí, perguntei, pastor, posso pregar até que horas? Ele falou, o tanto que você quiser, o tanto que o Espírito Santo mandar. Agora o culto acaba meio-dia. Pode ficar bem à vontade. Agora meio-dia a gente acaba. Se o Espírito Santo estiver falando, você continua falando aí que a gente vai embora. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes.
Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como esta criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua boa palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Irmãos, algumas coisas em nossas vidas são muito importantes. Por exemplo, discernimento. Discernir, entender, compreender, interpretar as coisas. Há pessoas que estão com suas vidas completamente destruídas por falta de discernimento. O modo como ela faz a leitura da vida, o ponto de vista do qual ela parte, a ótica que ela tem, é uma ótica distorcida. Portanto, todas as suas decisões serão influenciadas pela sua má interpretação das coisas. Uma outra questão muito importante na vida, meus irmãos, é sermos pessoas resolvidas. Quando temos questões mal resolvidas na vida, isso vai sendo levado conosco, e essa má resolução de certas coisas vai influenciando negativa muitas outras coisas. Portanto, ser uma pessoa resolvida, ser resolvida em que sentido? Uma resolvida geral. Quem você é, por que que você teve derrota X e Y, e por que que teve vitória Z e B e A. Você ser uma pessoa resolvida, o passado está resolvido, o seu presente também, encarar o presente de um modo resolvido, você com você mesmo. São questões, irmãos, que são preponderantes na nossa vida. Quando há uma quebra aí, quando há uma falha, uma outra coisa muito relevante são as nossas emoções. Nós às vezes estamos com nossas emoções totalmente desequilibradas, qualquer coisa nos afeta, outra hora nada nos afeta, que também é ruim. Há pessoas que nada para elas tem muita importância. Eu me recordo que eu estava me despedindo da igreja que eu fui pastor em Belford Roxo, e teve o culto de despedida, meus irmãos, uma choradeira tremenda. Eu chorava muito, minha família chorava, eu acho que os irmãos começaram a chorar de dó de nós. Quando chegou no final do culto, irmãos, uma pessoa foi descer e desceu chorando assim para poder pegar uma água para alguém, alguma coisa assim, e encontrou um jovem da igreja, e o jovem da igreja olhou e disse assim: ué, o que foi? Ele disse: estou chorando aqui, esse culto estou emocionado aqui com o culto. Ele disse: não estou vendo nada demais aqui para alguém chorar. Olha, meus irmãos, se tem muita gente chorando e nós não estamos vendo nada demais para nada, isso também tem um certo, é porque a pessoa está de certo modo um pouco descolada da realidade daquele momento. Sua família está em crise, sua família está preocupada, sua família está vivendo algum drama e aquilo não lhe toca. Então, a emoção muito gelada é ruim. Por outro lado, a emoção muito à flor da pele causa mimimi demais. É muito mimimi, é muita bobeira, muita criação de caso. E, irmãos, isso tudo tem a ver com o nosso interior, com a maneira que o nosso coração está posicionado, também muito determinado com os nossos olhos, como nós vemos as coisas. Então, como eu vou interpretar e vou sentir, como é que eu faço a leitura das coisas e como eu sinto. Junto com isso, meus irmãos, como eu determino a minha alma, porque nós precisamos compreender que as nossas almas, elas têm as suas crises, mas nós precisamos levar
as nossas vidas a Deus, para que a alma esteja bem. E aí vem esse Salmo 131. Os salmos, meus irmãos, eles são muito lidos e são de muita relevância por alguns motivos. Um deles é que eles retratam muito as nossas almas, as nossas emoções. Esse bloco, esse pode deixar aqui mesmo, não tem problema não. Obrigado, pastor, obrigado. Esse bloco de salmos, são 15 salmos, do 120 até o 135. Esses salmos, meus irmãos, são salmos de degraus. Não se sabe por que eles ganharam esse nome. Alguns acreditam que tem alguma coisa a ver com os 15 anos que Deus acrescentou à vida de Ezequias. Mas não há nada de confirmado com relação a isso. Outros acham que tem ligação com o templo e os degraus do templo. O que importa é que esses salmos eram usados como salmos de peregrinação. Eles iam a Jerusalém, iam em Sião e no caminho cantavam, recitavam estes salmos. Esse Salmo 131, portanto, tem ligação com os demais, com o que está em torno, com o Salmo 130, que tem muito a ver com perdão, com vida perdoada, o fato de Deus ter perdoado. E agora, aparecem aqui dois elementos muito importantes que estão ligados a isso tudo que eu falei no início, de interpretação da vida, de emoções. Senhor, o meu coração, fala do coração. Coração, meus irmãos, era um pouco diferente naquele tempo do que é para nós hoje. Nós estamos aqui falando num sentido que para nós é fácil de ser interpretado, porque coração para nós tem a ver com emoção. Mas às vezes o coração, meus irmãos, ele está querendo dizer aqui diretamente a alma. O meu coração não é orgulhoso. Orgulho, a palavra orgulho tem a ver com uma palavra, com o verbo a pessoa reivindicar. Me perdoe, irmãos, é arrogante que é reivindicar, arrogar. Aqui no caso, orgulho. O que é orgulho? O orgulho, meus irmãos, tem a ver com um sentimento muito elevado acerca de si mesmo. Uma supervalorização daquilo que você mesmo faz. Aquilo que você pensa. Há pessoas que estão com os corações diferentes aqui do salmista. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Se nós queremos ter uma vida resolvida, se nós queremos ter uma interpretação positiva das coisas, nós temos que ter cuidado com o orgulho do coração. Aquela ideia de superioridade. A pessoa se sente. De vez em quando os adolescentes dizem lá, passa alguém e alguém diz, está se sentindo. Não tem disso? Está se sentindo ali, está se sentindo. Então o sentimento aqui, o meu coração não é orgulhoso, é um sentimento exagerado pelo mérito próprio. E nós cantamos ainda há pouco aqui com as irmãs, tão lindamente os irmãos ali, sobre a graça. Irmãos, é o que o hino disse mesmo. Quem aqui pode se sentir orgulhoso? Existe um sentido de orgulhoso que é positivo. Eu tenho maior orgulho de ser seu irmão, eu tenho orgulho de ser seu filho. Isso aí quer dizer o seguinte, olha, eu fico feliz, eu tenho esta alegria. Agora, o orgulho no sentido negativo, ele está completamente fora do coração de um crente. Um crente não pode ter coração orgulhoso. O coração orgulhoso é o coração que não percebe a graça de Deus. Irmãos, nenhum de nós mesmo, tem mérito para ter o que nós temos. Fico impressionado com isso. Às vezes uma pessoa é elogiada e logo ela toma a glória para si. Que casamento bonito você tem.
Que casal bonito você forma com a sua esposa. Mas eu soube escolher. Não soube não. Soube não. Você na verdade foi apaixonado por outra pessoa. Ganhou um toco. Ganhou um fora. Viveu numa deprê muito tempo. Aí depois, porque se dependesse de você, você teria ficado com aquela que hoje, quando você fuça lá no Facebook, para ver como é que ela está, e vê aquela foto, você fala com alguém, não, foi só foi uma coisinha, não chegou a ser um namoro, mas você sabe que ficou com os pneus arriados com aquela pessoa. Então, meus irmãos, se deu um casamento certo, se teve um filho, uma filha que deu certo em alguma coisa, tudo isso é pela graça de Deus. Há pessoas que se sentem assim, as pessoas que mais sabem criar filhos, e os filhos mais fáceis de serem criados são os dos outros. Filho dos outros é fácil de criar, a gente resolve tudo. Outro dia eu estava numa situação lá na escola dos meus filhos, e vi uma menina com o pai fazendo uma determinada coisa. No outro dia era com a mãe, no outro dia o pai e a mãe. E eu passei a observar aquele pai e aquela mãe todos os dias. Um dia eu entrei no carro e falei, se fosse comigo. Se fosse comigo eu já tinha resolvido isso há muito tempo. Essa coisa que está se formando aí, eu não ia dar bola para isso, eu ia pegar e ia fazer. É fácil fazer com um dos outros. Agora, quando o meu enguiça lá, meu filho, aí é outra coisa. Irmãos, coração orgulhoso. Coração orgulhoso é coração difícil de recuar. Porque tem orgulho, porque tem a opinião, porque tem a palavra dada, e depois da palavra proferida, a pessoa tem que sustentar. É igual a mulher, quando fala alguma coisa com o marido, e o marido responde assim asperamente, e aí a coisa vai seguindo, porque também há cânticos de degraus assim, né? Vai subindo os degraus. O marido diz, eu estou cansado. Aí a mulher dá um tom acima. A palavra já foi ruim. Aí vai dar um tom acima. Está cansado porque quer. Aí ele dá um tom acima, é o cântico dos degraus também. Ele diz, a minha vontade é sumir. Aí ela responde, porta da casa, como é que é? Porta da rua, serventia da casa. Aí ele dá outro, aí ele diz, se você repetir, eu saio. Olha bem, se você repetir, como é que é? Aí ela, porque ela é de opinião, ela é empoderada. Se é mulher empoderada, não volta atrás. Ela repete o quê? Ela diz o quê? Porta, quer ir, pode ir. E ele já tinha dito que se repetisse, ele iria, agora tem que sustentar. E agora, José? Agora tem que sustentar, pega as coisas e sai. Para onde? Já saiu. E agora para voltar? Para voltar, uma vez um marido falou comigo, contou uma história mais ou menos assim, e ele disse para mim, pastor, sinceramente eu pensei que no segundo dia ela ia me ligar, não ligou e tal. Eu sei, meus irmãos, já estava lá pelo 8º dia, eu falei com a mulher, ela falou assim, pastor, que bênção. Os irmãos estão rindo, né? Que bênção. De noite eu passo meu creme e vou dormir. E agora para voltar para casa. É orgulho. Além disso, o texto diz assim, os meus olhos, o coração e os meus olhos não são arrogantes. A palavra arrogante tem a ver com um verbo arrogar. Arrogar.
arrogar direito, atribuir um direito a si mesmo. É a pessoa reivindicadora. Eu tenho o direito. Eu vou na igreja, eu tenho o direito de sentar num lugar confortável. Eu aqui em casa, eu quero que meus pais, eu tenho o direito que eles paguem os meus estudos. Eu tenho o direito de ter o meu valor reconhecido. Eu tenho o direito de cantar na igreja, porque eu sou membro da igreja. Eu tenho o direito de dar opinião. Acaba se tornando arrogante. E o olhar arrogante é um olhar de cima para baixo, para todo mundo. Isso, meus irmãos, é tão impressionante. Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, será bom. Agora, se os teus olhos forem tomados por trevas, todo o teu corpo terá trevas, tudo para você será treva. Você já passou a observar o quanto é importante o nosso olhar, como nós olhamos as coisas? Há pessoas que estão aqui nesta noite e antes do culto começar, elas já estavam achando esse culto uma bênção. Uma bênção. Elas saíram de casa com aquele olhar, aquela predisposição. Eu estou indo para a igreja. Oh, glória, quem dera se todo dia fosse domingo. Quando o culto começa, a pessoa está com um olhar de graça sobre tudo. Até uma palavra que a gente errar na frente, a pessoa sorri, mas não é de abuso, é de compreensão. É de compreensão. Um pastor amigo meu foi pregar numa igreja há poucos dias e anunciou um texto bíblico, mas ele queria pregar em outro. Quando ele começou a ler, ele se deu conta que tinha citado o texto errado. Aí ele disse assim: irmãos, me desculpem, eu li o texto bíblico errado. Algumas pessoas sorriram, mas sorriram de compreensão, como dizendo: então vai para o certo, pastor, que a gente muda do texto. Mas uma vez aconteceu uma coisa parecida assim comigo. Uma senhora foi pregar lá em Irajá, e ela então, no meio da mensagem, ela citou alguma coisa de Abraão, e ela olhou e disse assim: eu não sei há quantos anos Abraão estava distante. Aí falou algum personagem bíblico lá que eu não me lembro agora. E ela disse, e olhou para trás, olhou para mim e disse: pastor, quantos anos Abraão estava distante do personagem tal? Eu só disse assim: muitos anos, minha irmã. Muitos anos. Irmãos, naquele dia foi uma coisa interessante. Havia uma pessoa na igreja que tudo que eu falava não ria de nada. E alguém pregar, ela ria de tudo, sorria de tudo. O pastor que ia pregar de fora dizia: boa noite, irmãos. Eu observava que aquela pessoa já estava sorrindo. Eu às vezes falava alguma coisa, a igreja toda ficava sorrindo, só aquela pessoa séria. Nesse dia, quando a pessoa olhou para mim e disse: pastor, quanto tempo entre Abraão e fulano de tal, que eu fiquei sem graça. Eu olhei assim, olhei, por acaso olhei na direção, a igreja estava toda assim, ó. E essa pessoa estava assim, ó. Sabe por quê, meus irmãos? É a pessoa que está esperando um tropeção. Está esperando. Eu também sou Flamengo. Mas se a gente fala que essas coisas, as pessoas acham que a gente está ali com tudo, né? Se você me perguntar quem é o goleiro do Flamengo, ou o nome de qualquer jogador, eu não sei. Então eu sou Flamengo porque eu sou. Mas eu não sei se o Flamengo jogou hoje, se perdeu, se ganhou. Também não estou nem interessado, meus irmãos.
Eu uso esse negócio de futebol só para puxar assunto. Então eu sou Flamengo, tá bom? Mas sou Flamengo assim, desse jeito que eu falei. Agora, eu sei que Jesus é nosso técnico. Não tem um tal de Jesus lá agora? Eu sei porque o irmão da igreja falou comigo. O irmão da igreja, pensando que eu sou Flamengo assim, que eu estou acompanhando tudo, ele disse para mim: ó, pastor, agora a gente vai, hein? Eu falei: vamos sim, vamos para onde? Ele: ó, Jesus está conosco. Eu falei: está. Aí ele disse: agora nós vamos ser campeão. Aí eu fiquei meio confuso. Eu falei: já somos. Eu estou achando que ele está falando da vida. Já somos campeões com Jesus. Pois é, agora a gente não pode xingar o nosso técnico mais não. Eu disse: mas nós nunca xingamos ele. Quando a torcida ficar com raiva agora, não pode falar nada não. Aí eu fui tentar entender. Um outro que estava ouvindo falou: não, pastor, é porque o técnico do Flamengo agora chama não sei o que lá, Jesus. Então realmente eu sou Flamengo, né? Mas desse jeito. Agora eu já fui num jogo do Vasco. E fiquei lá no meio da torcida do Vasco. Fiquei lá no meio da torcida do Vasco. Irmãos, fiquei observando o jogo ali. O Vasco estava jogando com um time que eu não me lembro nem qual era. E eu acabei até torcendo um pouquinho para o Vasco lá. Por causa de quem estava me acompanhando. Estava todo mundo torcendo para o Vasco. E eu estava querendo que a turma saísse dali um pouco animada. Que são tantas decepções, não é verdade? É uma vida tão doída. Eu peguei, estava ali com aquele povo querendo que eles tivessem algum bálsamo, alguma notícia boa. Pelo menos uma vez. Aí o que aconteceu? Acabei torcendo um pouquinho ali, mas o fato é o seguinte: sofrimento foi uma outra vez. Foi que eu estava no meio de uma outra torcida e eu estava torcendo para o outro time. Eu estava igual aquele irmão lá que eu falei. Quando o Vasco fazia uma jogada boa, eu ficava. Quando o outro time fazia, eu dava um sorriso. Irmãos, há pessoas que estão aqui que tudo deve estar ruim. Se tem umas que já saíram de casa com os olhos, o grupo cantando, o louvor, os irmãos, a igreja, a pessoa vê graça em tudo. O irmão Ricardo chegou aqui à frente, a pessoa olha: irmão Ricardo é uma bênção, tantos anos aqui. Aí o outro vai orar: amém. Outros, tudo deve estar errado. Tudo está errado. Irmãos, os nossos olhos, como nós enxergamos as coisas. Eu tenho ficado impressionado que às vezes alguma coisa que eu vi acontecendo, vi se formando, entendo como é que aquilo aconteceu, eu estava junto, eu estava presente, alguém vem contar sobre aquilo e conta de um modo tão diferente, distorcido daquilo que eu vi. O modo como nós olhamos. Mas aí o salmista diz: os meus olhos não são arrogantes, não me envolvem coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Aqui está, meus irmãos, uma questão tão difícil de ser harmonizada com a visão até de alguns evangélicos. Não me envolvo com coisas grandiosas demais para mim. Tudo que se fala hoje em dia, não tudo, mas boa parte do que se fala tem a ver com motivação. É palestra, pregação motivacional. Pense grande, sonhe grande. As nossas imagens estão ligadas com animais vencedores. Águia, seja águia, meu irmão. Pois é, meus irmãos, nós podemos ser águias, podemos isso tudo. Só que o salmista diz assim: olha, eu resolvi não me envolver com coisas grandiosas demais para mim. Vamos lá. Primeira coisa, não se envolver com coisas grandiosas demais. Tem a ver com querer entender
e dar solução para coisas que nós não entendemos. E nem vamos entender, porque elas são grandiosas demais para nós. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, diz a Bíblia. Entretanto, a Bíblia diz, mas as coisas não reveladas pertencem ao Senhor. Tem coisas na sua vida que não adianta você buscar explicação por que foi isso ou por que foi aquilo. É coisa grandiosa demais que só Deus entende. Se você se enfronhar naquilo, você começa a perder o juízo, começa a tentar uma explicação lógica para coisas que não tenham lógicas. Porque na vida, meus irmãos, a matemática às vezes nos confunde. Na vida, às vezes, 2 mais 2 dá 4,2. Outra hora dá 3,8. Outra hora dá 3,9. Na vida, a matemática, para algumas coisas, ela não vai dar ali certinha de um modo que você concorde, que você compreenda. Pelo contrário, aquilo confunde, porque há coisas que nós, os seres humanos, não conseguimos ainda perceber. Há um número grande de pessoas que esfriaram na fé, porque querem entender por que alguém morreu daquele jeito. Por que alguém teve a vida numa direção que não era a direção que você queria, que você entende por bem que fosse. Escolhas da vida, situações até mesmo na vida de uma igreja, que a pessoa tenta olhar por um olhar meramente humano e não encontrará resposta para aquilo, porque as coisas reveladas pertencem a nós, as não reveladas pertencem ao Senhor. É coisa grandiosa demais. Então, a maneira como nós vamos lidando com os emaranhados da vida, com as dificuldades da vida, o texto segue. No verso 2, de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Aqui, meus irmãos, que coisa linda. Porque se por um lado nós temos que preocupar-nos com um coração livre de arrogância, olhar não um coração livre do orgulho, olhar livre da arrogância. Agora, por sua vez também, não ficar envolvido com coisa grandiosa demais. Tem gente que vai se complicando. Irmãos, eu conheci uma pessoa que saiu da igreja. Saiu da igreja por quê, meu irmão? Porque eu não concordo de João Batista ter batizado Jesus. E aí a pessoa queria uma explicação para aquilo. Falei, meu irmão, eu não tenho explicação para isso não. Isso foi assim porque foi. Isso foi assim. Não, mas eu não posso aceitar que o menor batize o maior. Eu falei, eu também não posso, eu também não aceitaria, mas o maior decidiu que o menor fosse batizá-lo, e se ele é o maior, ele decide o que quer. Outra pessoa numa dificuldade tão grande, com quem Caim e Abel se casaram, eu falei, não sei. Não sei. Será que você, para aceitar as coisas, tem que saber tudo? Eu, por exemplo, não sei como a gente pega um celular aqui agora e a gente fala com uma pessoa em Minas Gerais, igual eu falo com os meus pais diariamente. Eu não sei. Eu vivo isso, eu experimento isso, o negócio não tem nem fio. E fala. E quando eu começo a falar aqui, a minha mãe reconhece a minha voz lá mesmo sem ver o número. E é no mesmo instante. Não tem nem fio. Também não compreendo como é que é esse negócio de WhatsApp. A gente manda uma mensagem aqui agora, está lá. Como é que é isso? Sei lá. Alguém sabe, mas eu não sei. É uma coisa grandiosa demais para mim. Mas não é só isso que eu não sei. Eu não sei como é que quando eu como um pedaço de pão, e você também, ou um macarrão, o nosso organismo processa aquilo, metaboliza daquele jeito, e joga para o sangue, e tira dali mesmo ele sozinho, sem que eu ordene, as vitaminas, o carboidrato. Eu não sei como é que ele tira vitamina B12 para lá, vitamina E para cá, pode descer. Eu não sei como é que é isso. Você consegue compreender isso? Como é que Deus fez o mundo? Porque não é possível que Deus fez o mundo, não é possível para mim nem para você.
Como não é possível também entender que houve assim uma explosão. Porque aí houve uma explosão. Tá bom, mas o que explodiu? Explodiu um negócio lá, esse negócio. Quem fez esse negócio? Esse negócio surgiu dele mesmo? Era uma pedrona? Era o quê? A pedra ela se auto-fez? Também não tem explicação. Meus irmãos, nossa vida, nós às vezes queremos explicação para coisas tão grandiosas, nós não conseguimos entender nem a mulher da gente, meu irmão. Você consegue entender sua mulher, meu irmão? E a Bíblia, por acaso, manda entender? A Bíblia diz lá, vós maridos, entendei as vossas mulheres. Não diz só que é para amar. E você ama o que não entende também, meu irmão. E eu estou falando assim, eu já sei que a gente não pode falar essas coisas nem de brincadeira mais. E você também não consegue entender seu marido, não é verdade? Porque marido é uma coisa difícil de ser entendida. É ou não é? É difícil sim. É, porque eu tomo por base eu mesmo. Irmãos, nós os seres humanos temos umas reações esquisitas. Os irmãos sabem, por exemplo, outro dia eu tive um piripaque. Eu tive um ataque de ciúme. Você já teve, não? Não, né? Não, vocês não. Realmente, eu estou aqui apenas me confessando, para ver se eu melhoro. Tive um ataque de ciúmes, por causa de quê? Por causa de nada. Ali, como é que é o negócio do ataque de ciúme aí, benção? É assim que é o ataque de ciúme? É isso mesmo que eu tive. Foi isso aí que eu tive. Quer dizer que ataque de ciúmes é assim. E o que é assim? Nervoso, isso mesmo. Está cada vez melhor, você está me ajudando a me entender. Então ficou nervoso. Foi isso que aconteceu. É isso aí que aconteceu comigo. Eu estava com o meu menino, a minha esposa estava num outro lugar com a nossa menina. De repente chegou lá um rapaz, chegou lá uma pessoa, eu estou aqui com ele, estou vendo de longe. Chegou tão simpático, mas tão simpático, que aquela simpatia me bateu mal, meu irmão. Eu não sei o que me deu, que eu saí de onde eu estava e fui lá para perto, cheguei lá meio assim, com aquela cara, sabe como é que é? O que está acontecendo aqui, né? Eu não falei nada não, mas dentro de mim eu estava... Aí a minha esposa foi e disse assim, ô amor, a fulano de tal aqui, eu nem escutei o nome, meus irmãos. Eu peguei e falei, tudo bem? Tudo bem, né? Dá licença, eu vou sentar aqui. Ele estava perto da cadeira. Eu já fui sentando mesmo, porque eu falei, chega para lá. Aí daqui a pouco o rapaz foi embora. A minha esposa falou comigo assim, mas eu não sei o que acontece com você. Sempre que eu encontro esses meus amigos antigos, esse aí é fulano de tal, que fez faculdade comigo, não foi da minha turma não, mas você se lembra que ele operou dona fulana? Aí eu disse, é ele? É o fulano que operou dona fulana? Eu queria falar com esse camarada, eu estou precisando de uma orientação dele. Eu nem vi, porque cegou. Cegou. Eu estou precisando falar com esse médico há muito tempo, porque ele fez uma cirurgia muito bem sucedida numa ex-ovelha nossa que estava para morrer. E ela já tinha naquela época 70 anos, e isso já tem, meus irmãos, 15 anos, e ela está vivinha da Silva lá. Agora, cegou. E para explicar isso para a mulher? Não teve explicação, ela olhou para mim e falou assim, realmente não dá para te entender não.
Não é verdade? Não é assim? E está você querendo entender como é que Deus fez a lua, como é que Deus fez a manga, como é que Deus fez a água, por que que o pastor foi embora, por que que não foi o pastor que eu quis. Irmãos, quem somos nós para entender? Nós não entendemos é nada. Aí o texto diz assim: eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Irmãos, eu vi minha esposa amamentando nossa primeira filha por 3 anos e pouco. Depois nosso menino, 3 anos e pouco. Que coisa espetacular é o espetáculo da mãe e do bebê. O que é aquilo? Nossa menina nasceu 1h e pouca, se não me engano, depois, ou 2 horas e pouquinho, foi trazida para a mãe estava lá naquela expectativa, querendo amamentar e querendo ver, porque a gente conta os dedos da criança, vê se o nariz está no lugar, vê se a orelha está no lugar. A mãe querendo a criança, quando colocou no peito assim, parece que já tinha feito curso de amamentação, começou a sugar, e eu olhando assim, o leite escorrendo nos lábios, e eu orando antes, pensei, meu Deus, se essa menina vier, e o leite não sair, mas meus irmãos, que coisa é aquela? Aí a criança dorme, de madrugada a criança acorda, porque a criança está toda assim, ó, ela acorda de 2 em 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas e meia, 3 horas, e a criança começa a chorar, aí pega o pai, eu cantava hino do cantor, pode vir quem for, a criança sossega no peito da mãe, a mãe cansa, vem um e pega, passa, aí vem a mãe. O que é isso, hein? Mãe tinha que ser mais valorizada e pai nesse mundo. Esse mundo está desvalorizando as bases da vida. A criança começa a amamentar, e a amamentação é um negócio espetacular. Deus fez tudo perfeito. Não é possível que uma explosão ia gerar esse tanto de milagres. Uma criança recém-nascida até os 6 meses, não precisa nem tomar água. Se tomar o leite só da mãe, exclusivo, sem ajuda de farinha, sem ajuda de farofa, não precisa de nada disso, só o leite da mãe. Qual mãe? Mãe. Pode ser mãe rica, pode ser mãe pobre, pode ser mãe mais ou menos, africana, brasileira, americana, europeia, asiática, mãe. A criança sossega, a criança dorme muitas vezes enquanto amamenta. O texto diz, eu estou como uma criança recém-amamentada. Algumas versões mais antigas dizem criança desmamada, mas recém-amamentada é mais acertada. Ela acabou de amamentar e ficou calma. Assim é a nossa vida, porque a fonte do nosso sustento é Deus. Deus é quem cuida de nós. E o texto diz assim, a minha alma está como essa criança. E só lembrando, meus irmãos, que Jesus disse que nós devemos ser como uma criança. Quem não se fizer igual uma criança, não vai herdar o reino dos céus. Nós estamos ficando tão maldosos, esse mundo está ficando tão repleto de maldade, já notou? As pessoas parecem que estão perdendo a inocência, a simplicidade das coisas, está todo mundo muito maldoso. Outro dia eu vi um grupo de adolescentes lá no condomínio conversando, eu fiquei assustado,
Como é que aquelas meninas estavam falando aquilo, aqueles meninos? Os namorados estão muito maldosos, não tem criança mais não. Eu me recordo que quando pequeno, minhas irmãs tinham que namorar perto de alguém. Você que é batistossauro, assim como eu, lembra? Muita gente aqui namorou sob vigilância. Eu era o caçula, minha irmã podia sair de carro com meu cunhado, se eu fosse junto. Aí ficava eu lá. Meu cunhado me amava, me amava. Até hoje tem muita consideração por mim. Não era assim? Tem gente aqui que namorou num tempo que quando segurava na mão, ô glória, segurava na mão. Irmãos, eu não sou tão velho assim. Os irmãos acreditam que eu comecei a namorar a Cristiane sem nunca ter dado um beijo nela? E os irmãos acreditam que depois que começou a namorar ainda demorou 4 dias? E os irmãos acreditam que eu não sou uma pessoa tão atrasada assim? Que coisa interessante. As pessoas estão muito maldosas, está todo mundo muito sagaz. Ah, mas é para ser mais criança. Muita esperteza, meus irmãos, não conduz à vida não. O texto termina dizendo: ponha a sua esperança no Senhor. Ponha a sua esperança no Senhor. Por quê? Se você voltar em cima do texto, o coração orgulhoso, coração orgulhoso e os olhos arrogantes fazem o contrário do verso 3. O verso 3 coloca a esperança no Senhor. O texto diz: espere em Deus. O salmista diz: silenciosa, ó minha alma, espera em Deus. Em quem você tem colocado a sua confiança, a sua esperança? Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Ou seja, é hoje e sempre. Por quê? Porque o que nós temos, meus irmãos, é o hoje. O passado nós não temos mais, passou. Você queria dizer alguma coisa boa para alguém? Não disse, passou. Passou, perdeu. Não volta atrás mais. Você queria honrar alguém? Eu tenho visto, meus irmãos, nesse tempo que eu sou pastor, eu tenho visto uma coisa acontecendo sempre. Filhos que às vezes perdem o pai e a mãe, na hora do enterro, aquela gritaria, aquele apavoramento. Me leva, mãe, eu quero ser enterrado com a minha mãe, eu quero ser enterrado com meu pai. Esse mesmo filho, essa mesma filha, enquanto os pais estavam vivos, estavam matando os pais. Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Nós temos o presente. Futuro também nós não sabemos se teremos. Confiar em Deus hoje, e a minha disposição é de confiar para sempre. Irmãos, o nosso caso com Deus não tem volta. Crente, coisa esquisita. O IBGE foi fazer uma pesquisa no Brasil para entender a religiosidade do brasileiro. Aí não sei quantos mil ex-desigrejados. Desigrejados. Eu não entendi. É ex-crente, é crente sem igreja. Tem também os ex. Irmãos, um crente não vira ex, não. Crente uma vez crente é crente para sempre. Ele pode ter algumas coisas na vida, alguns descaminhos, mas nós temos dono. Lá na casa do pastor Tess trabalhava uma senhora crente, pentecostal, muito fervorosa. E ela tinha o costume de dizer assim, com um sotaque bem carregado lá de Alagoas: crente tem dono. Crente tem dono. Nunca me esqueci daquela irmã. Crente tem dono. Nós não vivemos por aí soltos assim, não, fazendo o que queremos assim. Nós temos dono. Nosso dono é o Senhor, nosso Deus.
que nos amamenta, que nos sustenta, que nos acalma e que nos traz humildade por causa da grandeza dele. Ele é tão grande, conquistou nossas vidas de um jeito tão profundo, que nós não temos como ter arrogância mais. A igreja é o lugar dos iguais, não tem olhar arrogante, coração orgulhoso, quando estamos na igreja, porque todo mundo é igual. Todo mundo tem história parecida, veio das trevas e foi transportado para o reino da luz. Por quê? Porque é bom? Não, é porque é ruim. Mas é porque Deus é quem é bom. Porque a graça de Deus superabundou, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja Deus, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não temos mérito algum. Agora, irmãos, uma aplicação aqui muito especial para a realidade da vida da primeira igreja batista de Vila da Penha, agora, irmãos, nada de coração orgulhoso, nada. Esse período que os irmãos estão vivendo e qualquer um outro, nós não podemos deixar que o orgulho tome os nossos corações. Uma igreja pode se sentir com orgulho ferido, não precisa, não precisa. Uma igreja, meus irmãos, é aquilo que Deus mais ama. Deus ama as nossas vidas, Deus ama essa igreja. Ela tem um dono só, o nome dele é Jesus. Uma vez eu fui pregar numa igreja que estava passando uma situação parecida com a dos irmãos. E eu respondi que podia tirar o meu nome. Um irmão da igreja disse: ainda bem, porque esse pastorzinho, ele está pensando o quê? O que ele está pensando para dar não à nossa igreja? Nossa igreja já teve fulano, Beltrano, e realmente, irmãos, só general. Quando eu fui lá, quase que eu fiz assim, realmente só pastor abençoadão. Ele estava até certo. Ele estava até certo. Eu falei com a minha esposa, é o tipo da coisa que eu não posso ficar nem com raiva, porque é verdade mesmo. Uma igreja que já teve o pastor fulano, Beltrano e Ciclano, teve uns 5 pastores só. Agora, eu ir para lá é meio arrogância da minha parte mesmo. Irmãos, mas olha, ele está certo, mas está errado. A igreja não pode olhar assim, com orgulho. Porque a igreja, irmãos, essa igreja aqui, nem a de Irajá e qualquer uma outra. Não existe igreja melhor que a outra, não. Não existe isso não, irmãos. A igreja de Vila da Penha não é melhor que nenhuma, mas também não é pior, não. O que ela é? Ela é a igreja de Vila da Penha. Ela é a igreja aqui. É isso. A nossa igreja lá não é melhor que nenhuma, não. Lá perto de nós, lá tem uma Assembleia de Deus pequenininha, numa esquina muito movimentada ali, que o ônibus quase entra dentro dela. Eu fico pensando que aqueles irmãos às vezes estão orando lá, deve levar um susto. Porque quando o ônibus acelera dentro da curva, joga fumaça lá dentro da igreja. A nossa igreja lá, a nossa igreja não é melhor do que aquela Assembleia de Deus pequenininha lá, não. A nossa igreja não é melhor que o Projeto Vida Nova, não. A nossa igreja não é melhor do que as outras igrejas de Irajá, não é não, mas também não é pior. Ela é a nossa igreja. Coração não arrogante, olhos não arrogantes, coração não orgulhoso. Outra coisa, irmãos, não fiquem querendo entender demais, não. Ah, por que não é pastor fulano? Irmãos, a resposta de Deus para nós é igual de pai antigo. Pai antigo é que era bom. Eu fico com dó dessa geração que está sendo criada por nós. Ah, essa turma precisava era de pai antigo.
Pai antigo tirava demônio do corpo dos filhos. Pai antigo era psicólogo. Eles resolviam tudo. Minha avó, por exemplo, e meu avô, eles eram doutores em psicologia infantil. Resolviam tudo, irmãos. A minha avó era titular da vara da juventude e da infância. Entendeu? Meu avô também era titular. Eles não ficavam com um pingo de medo de criança, não. Não é essa turma que fica tudo com medo, mas vai ficar bravo, vai ficar com problema psicológico, vai ficar emocionalmente acabado. Irmãos, nós estamos tendo dificuldade até para criar cachorro. Nós estamos numa geração tão mimimi, que nós estamos pensando que se o cachorro comer uma ração, que não é para a idade dele, que não é para a raça dele, na quantidade certa, ele vai ter um ataque. Irmãos, o meu avô resolvia, era com osso, angu, era assim. A vida parece estar tão difícil, sabe por quê? Nós estamos criando um nível de complicação, meus irmãos, que nós não sabemos falar um não, nem um não. Mas Deus não age com mimimi conosco. Quando nós começamos a querer saber muita coisa e Deus resolve que nós não temos condições de entender, Ele diz não. Aí a gente diz, mas por quê? Ele fala, por que não? Aí a gente perguntava quando era pequeno, mas por que não? Por que não? E ficava todo mundo normal. Olha, meu irmão, ninguém morreu, ninguém deu tá. Essas doideiras que eu tenho hoje, tem nada a ver com isso lá, do jeito que eu fui criado, não. Irmãos, Deus diz, não ficar tentando entender muita coisa, coisas grandiosas demais. Agora, o que nós devemos fazer? Tranquilizar. Tranquilizar, sabe por quê? O tumulto não ajuda, irmãos. O tumulto não ajuda. Às vezes chega alguém da igreja perto de mim e vai me contar problemas da igreja. A pessoa está quase passando mal de tanta raiva, querendo falar uma coisa e outra, e eu fico só olhando e pensando, você não... você está bravo assim? Imagine se soubesse das coisas que eu sei e você não sabe. Sossega. Irmãos, assim com todo carinho, ninguém aqui é dono da igreja, não. Às vezes aparecem uns irmãos que resolvem ser os defensores. Ih, meu irmão, nós não nos defendemos nem de gripe. Nem de mosquito. Nós, meus irmãos, nós não nos defendemos de nada. Espere em Deus, faz o que a criança faz, busca a segurança no lugar certo, hoje e para sempre. Para sempre. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Vamos sossegar nossas almas, porque nós estamos vivendo num mundo muito tumultuado, irmãos. Quando nós ligamos a televisão de manhã, se nós ligarmos no noticiário do Rio de Janeiro aqui, noticiário local, a gente fica até desanimado, com medo até de sair na rua. Nessa área nossa aqui, os irmãos devem ter tido essa experiência aqui também. Às vezes a pessoa mora por aqui, é membro da nossa igreja lá, há 30 anos. Aí muda daqui para algum lugar, passa a ter pavor de até vir aqui. Eu fico pensando, morou aqui tanto tempo, viveu, cresceu, foi para a escola, voltou, ia para a igreja, agora está todo mundo assim, agitado. Nossas disputas. Você trabalha num banco, conseguiu bater a meta desse mês, só, meu irmão, amanhã é dia 1º, olha que coisa triste. Zerou a meta toda de novo, começou tudo outra vez. A pessoa chegou sexta-feira e disse, bati a meta. Aí entra amanhã no banco, ô glória. Ô glória.
Porque banco é assim, ele passa a meta para você 10. Se você alcançar 10, esse mês agora serão 12. Você alcançou 12, meu irmão, nem pense em fazer um 16. Senão mês que vem dá 20 para você. Olha que coisa. E a nossa aflição com um filho pequeno. Seu filho liga a televisão, você fica aflito em casa. E a aflição com um filho grande. E sustento, tudo isso. Nós não somos nada. Ou nós sossegamos em Deus, ou desesperamos. E a nossa opção é sossegar em Deus. Queria orar com você, por sua família, por sua vida. E quem sabe, nesta noite, você vai voltar para Cristo. Se você se desviou do Evangelho, está fora, seja por que motivo for, porque aconteceu alguma coisa na sua igreja que você não gostou, ou por algum problema que você se envolveu, essa é a hora do seu retorno. Esse é um dia que Deus reservou para fazer uma obra linda na sua vida. Queria orar com você que quer voltar para Jesus, e você também que quer entregar a sua vida a Cristo. Feche os seus olhos agora, abaixe a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece cada um de nós aqui. O Senhor sabe das nossas histórias, dos nossos caminhos, descaminhos. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós e nos mantenha, Senhor Deus, por Tua graça, por Teu favor, na Tua maravilhosa presença. Nós aqui não somos nada, Senhor. Se o Senhor cortar o nosso fôlego, nós perecemos. Se o Senhor não der o sustento, nós perecemos. Mas se o Senhor estiver conosco, nós vamos viver uma vida de vitória em vitória, para a glória do Teu nome. Senhor, agora eu te peço por esta pessoa que está aqui nesta noite, e o Senhor tem um propósito de trazê-la de volta à Tua presença nesta noite. Ó Senhor, esta pessoa que está aqui e vai entregar a sua vida a Cristo pela primeira vez, Senhor, manifesta o Teu poder, dissipa as trevas, abra os olhos, Senhor Deus, e confirma com o selo do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Permaneça com os olhos fechados, irmãos, por favor. Vamos orar só mais um instante. Se você deseja nesta noite entregar a sua vida mais uma vez a Cristo, retornar para Jesus, você que deseja se reconciliar com Jesus, ou você que deseja nesta noite entregar a sua vida a Cristo pela primeira vez, assim, de um modo mais definitivo, mais decisivo, levante a sua mão agora onde você está. Eu quero orar daqui por você. Se você deseja voltar para Cristo, entregar a sua vida a Cristo nesta noite, levante a sua mão agora onde você está. A palavra de Deus nos diz: olha, meu coração não é arrogante, os meus olhos não são arrogantes, meu coração não é orgulhoso, eu espero em Deus. Se você quer esperar em Deus e botar a sua vida na mão do Senhor, levante a sua mão agora onde você está. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, Deus abençoe, querida. Que Deus abençoe ali também no meio ali. Louvado seja Deus. Lá em cima na galeria, Deus abençoe. Eu acho que eu estou com a luz no meu olho aqui. Eu acho que é uma mocinha, não é isso? Uma jovenzinha, é isso? É uma jovenzinha? Não, você está com aspecto de jovenzinha, mas é porque daqui eu estou. Que Deus te abençoe aí em cima, do jeito que você for. Vocês estão rindo, né? É tão bom, a mulher se sente tão bem quando a pessoa fala que ela está mais nova. Deus abençoe aí. Quem mais? Há mais alguém que deseja? Levante a sua mão agora. Levante a sua mão agora em nome de Jesus. Há mais alguém?
Vamos orar? Nós vamos orar, mas antes abra os olhos um pouquinho só aqui. Nós vamos orar agora por você que levantou a sua mão. Eu não sei como é o costume aqui. Pode chamar aqui. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar. Enquanto nós cantamos, os pastores estão aqui, olha. Eu quero fazer um convite. Você que levantou a sua mão, sair do seu lugar e vir aqui à frente para ser recebida pelos pastores aqui da igreja. Agora note bem, é um convite feito com muito carinho. Eu não quero aqui envergonhar você, chamar você, dizer você aí assim, assim, assim. Não, ninguém vai fazer isso. É um convite carinhoso para você vir aqui, ser recebido, recebida, para orarmos por você. Vamos cantar. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente agora em nome de Jesus. Pode vir, isso, pode vir, lá em cima na galeria, aqui embaixo. Deus abençoe vocês, viu? Se você ainda não veio, eu sei que é um pouco difícil no meio de tanta gente sair e vir na frente, mas faça isso. Tome essa decisão de um modo muito firme. Pode chegar aqui, em nome de Jesus. Se você está perto de alguém que você levantou a mão e está perto de alguém da igreja, peça a pessoa da igreja para vir aqui com você, se você desejar. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu. Graças a Deus, nós vamos orar aqui. Como é que é o nome? Maria Luísa. Heloísa. Você deixa eu fazer uma coisa que eu estou com vontade de orar por ela aqui. Presta aqui um pouquinho. Ui. Heloísa, né? Maria Heloísa. Senhor nosso Deus, nós pedimos agora que o Senhor abençoe a Maria Heloísa. Ela seja coberta pela tua mão, pelo teu favor. Abençoe sua mãe, sua casa e tudo que tem a ver com essa vida preciosa. Livra-a do mal e faça da vida dela uma vida para ti. Em nome de Jesus. Amém. Ela está falando que ela mama, então é melhor ir para lá. Que isso aí eu não resolvo não, minha irmã. Vamos orar aqui. Deus abençoe vocês grandemente. Olha, vou falar uma coisa aqui rápida. Toda igreja tem problema. Por quê? Porque a igreja é formada de pessoas iguais a mim e a você. Onde tem gente igual a nós assim, não tem como ficar perfeito não. Dá uma ziquezira aqui, dá um problema lá. Não é assim? Porque nós somos todos assim. Mas a igreja também é um lugar de pessoas maravilhosas. A igreja é um lugar de pessoas tão abençoadoras que podem abençoar as vidas de vocês e vocês também serem bênçãos para elas. Então, não abandonem a Jesus por causa de problema de alguém. Então, fiquem firmes na presença de Deus. Não deixe, entenda que a igreja, qualquer igreja tem as suas dificuldades. Uma outra coisa,
gente sai daqui, aí vem as amizades, as influências. E tem muita influência boa na vida da gente, mas tem gente que não quer ver a gente na presença de Deus. Fiquem firmes. Fiquem firmes, olhando para Jesus, que Deus vai lhes abençoar em tudo. Vamos orar de novo aqui. Senhor, que o teu favor se manifeste mais uma vez, e que o selo do teu Espírito encontre cada uma destas vidas, e que esta noite entre para a eternidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos vão seguir o pastor aqui, não é isso? Muito bem. Irmãos, antes de... Irmão Ricardo, o irmão falou, o tempo era até 8h40, né? Pois é, mas o Espírito... Pois é. Só que eu detonei aqui. Irmãos, minha gratidão, queria registrar uma coisa aqui. Pastor Sebastião ajudou muitas vezes a nossa igreja em períodos que ela ficou sem pastor, fazendo casamentos, fazendo batismos. Muita gente na igreja de Irajá foi casada lá pelo pastor Sebastião, e está aqui com os irmãos. É um privilégio em todos os sentidos, mas eu queria fazer registro aqui também, viu, que assim, de certo modo, eu venho aqui com carinho redobrado por aquilo que o pastor Sebastião já fez pela igreja de Irajá, sem que eu estivesse lá, antes de eu estar lá. E o primeiro pastor que eu convidei para pregar na igreja de Irajá, quando fui para lá, foi o pastor Sebastião. Então Deus abençoe. Eu queria deixar isso aqui por um registro, meus irmãos, de honra à memória. Honra à memória. Deus seja louvado em tudo. Muito obrigado, irmãos.